Olá, meus amigos! Olá, nação corintiana! Salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem, porque é muito importante para mim aqui na plataforma fazer esse canal crescer cada vez mais e trazer comentários e notícias com relação ao Corinthians, né? Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui e vamos lá com a notícia de hoje, que hoje eu quero pegar pesado com aqueles ratos desgraçados que estão no Corinthians, chamada oposição, ou seja, chapa Renovação e Transparência, aqueles lixos que estão lá no Corinthians comandando a oposição, tá? Matéria do Globoesporte.com do dia de hoje, dia 14 de janeiro, diz o seguinte: Conselho do Corinthians voltará a se reunir na próxima segunda-feira para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, tá? Antes de ler a reportagem aqui para vocês, eu gostaria de dizer para vocês. Primeiro, eu não sou advogado e não estou aqui para defender o Augusto Melo, não sou advogado dele. Mas eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Desde o dia que esse cara assumiu a presidência do Corinthians, até o dia de hoje, esse cara não teve um dia sequer de sossego com relação a esses lixos que estão lá na oposição querendo derrubar o presidente. Eles não estão preocupados com o Corinthians. Eles estão preocupados com o poder. Eles estão preocupados em voltar a assumir a presidência do Corinthians para poder roubar o Corinthians, afanar o Corinthians, enfiar o Corinthians na lama conforme eles mesmos já enfiaram. Mas vamos lá para a reportagem do Globoesporte.com do dia de hoje. O Conselho Deliberativo do Corinthians se reunirá na próxima segunda-feira, onde votará o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Isso deveria ter acontecido numa reunião no dia 2 de dezembro do ano passado, mas o presidente Augusto Melo conseguiu uma liminar e fez com que a votação fosse suspensa, né? Os conselheiros foram informados da nova reunião nesta terça-feira por meio de um ofício enviado ao presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior. Caso a maioria dos presentes vote favoravelmente ao impeachment, Augusto Melo será imediatamente afastado do cargo de maneira provisória. A destituição precisa ser referendada pelos sócios do clube em Assembleia Geral. Se isso ocorrer, a presidência do Corinthians será assumida temporariamente pelo primeiro vice-presidente Osmar Stabile, que até que uma nova eleição seja marcada com a participação apenas dos conselheiros. Entretanto, se os associados não aprovarem o impeachment, Augusto Melo é reconduzido ao cargo. O presidente alvinegro tem mandato até o fim de 2026. Né? Agora eu gostaria que vocês entendessem o processo de impeachment de um presidente, o Estatuto do Corinthians, o que diz o Estatuto do Corinthians. Pasmem vocês, o que diz o Estatuto do Corinthians com relação a um processo de impeachment. Embora se baseie, esse aqui ainda é do Globoesporte.com, embora se baseie em argumentos jurídicos, o processo de impeachment é essencialmente político. O Estatuto do Corinthians determina que são motivos para a destituição do cargo. Quais são os motivos? Agora entra no Estatuto do Corinthians. Quais são os motivos que pode determinar o afastamento de um presidente do seu cargo? Primeiro, ter praticado crime com trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o presidente tem que ter cometido um crime. Cometeu um crime no mesmo ato ao impeachment de um presidente, coisa que não aconteceu com Augusto Melo. Ele não é criminoso. Ponto. Que fique bem claro isso. Segundo, ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians.
vamos pegar esse segundo ponto, presta atenção. O que diz o segundo? Ter acarretado por ação, ou seja, se ele fez por alguma ação ou uma omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. E eu pergunto para você que está me assistindo agora, quem é que prejudica a imagem do Corinthians no Brasil e no mundo? É o Augusto Melo, que entrou ano passado no clube? Ou foi a Renovação e Transparência que deixou uma dívida no Corinthians de mais de 2 bilhões de reais? 2 bilhões de reais. E alguém conduziu um processo de impeachment contra o Adilson, o André Sanches? Alguém fez contra todos aqueles da Renovação e Transparência? Roberto de Andrade, Mário Gobi? Alguém fez? Alguém conduziu algum processo de impeachment porque eles estragaram a imagem do Corinthians? O Duílio estragou a imagem do Corinthians. O Roberto de Andrade, o Mário Gobi. E o pai de todos, o chefão, André Sanches, eles acabaram com a imagem do Corinthians, que é o B. É o segundo aqui no Estatuto do Corinthians que pode causar um impeachment. Eles acabaram, eles afundaram o Corinthians na lama. Tô ficando rouco, quando eu fico nervoso eu fico rouco. Eu perco a estribeira com essa chapa Renovação e Transparência. Terceiro, não terem sido aprovadas as contas de sua gestão. Ou seja, até agora, nada de erro contra Augusto Melo. Os 3 primeiros pontos, nenhum condena Augusto Melo ao impeachment. Quarto, ter infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária. Também ele não conduziu nada, ele não fez nada de errado contra as normas do Estatuto do Corinthians. Ele não fez nada. A Renovação e Transparência, sim, eles fizeram. Quinto, prática de ato de gestão irregular ou temerária. Até agora, nada que condene Augusto Melo. O pedido de impeachment de Augusto Melo se baseia primordialmente nas supostas irregularidades do contrato com a Vai de Bet, que ainda está sob a investigação da Polícia Civil. Ou seja, os ratos estão querendo passar antes que a polícia faça alguma coisa, porque eles sabem que a polícia vai terminar o inquérito e não vai condenar o Augusto Melo a nada, mas eles querem a saída do Augusto Melo, porque se a polícia hoje dá o laudo dizendo que Augusto Melo é inocente, no caso Vai de Bet, ele vai se fortalecer e muito no Corinthians. Mas a oposição não quer isso no Corinthians. Eles querem acabar com o Corinthians. Por isso, aqui eu sei que a Gaviões e toda a torcida organizada tem força e tem poder de ir lá no Parque São Jorge e fazer um enorme protesto contra essa chapa Renovação e Transparência. E eu gostaria de dizer a você, Augusto Melo, se você conseguir sair dessa, que você abra um inquérito no Corinthians pedindo que expulsem todos. Porque você pode fazer isso, segundo o estatuto, o segundo parágrafo do Estatuto do Corinthians para o processo de impeachment é ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, coisa que a Renovação e Transparência acabaram com a imagem do Corinthians. Pelo segundo parágrafo, você consegue a expulsão de todos esses ratos, esses vermes, esses lixos que estão lá no Corinthians, que não querem um bem do Corinthians. Eles querem acabar com o Corinthians. E se nós não tomarmos uma providência, 2025 vai ser pior que 2024 para nós. É impossível qualquer presidente trabalhar enquanto esses ratos estiverem lá na oposição do Corinthians querendo acabar com o Corinthians.
Não é com Augusto Melo. Eles querem acabar, destruir o Corinthians. E depois vem dizer que ama o Corinthians? Ama o cacete que amas. Eles deveriam levar um cacete, isso sim. Não é possível que eles continuem lá fazendo isso. Não dá para entender como que isso é possível. Augusto Melo, tome uma providência. Acabe com eles. Porque senão eles vão acabar, não com você, com o Corinthians.